Fala aí, galera vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco não para e Felipe Coutinho é o assunto de hoje, galera. Por isso eu tô entrando até mesmo ao vivo para poder estar falando com vocês que o Felipe Coutinho pediu rescisão de contrato e vou trazer tudo para vocês aqui na íntegra. Vamos ler tudo certinho, tudo direitinho aqui. Vou mostrar para vocês aqui na minha tela para não ficar só nas minhas palavras, né? Felipe Coutinho não aguentou a pressão e simplesmente pediu para sair, né? Não é caveira, né, filho? Não é caveira. Viu que o menino não é caveira, né? Aí, filho, tomou tapa na cara, ó. Pede pra sair, porra, pede pra sair. E aí o menino não aguentou, abriu o berreiro, chorou e pediu pra sair, né, filho? Capitão Nascimento entrou em ação, deu tapa na cara, porra, mandou pedir pra sair, pede pra sair, o menino pediu pra sair, filho, não aguentou não. Aguentou a pressão não. Felipe Coutinho não aguentou a pressão de jogar no Vasco da Gama e pede pra sair. Eu vou estar trazendo pra vocês aqui na íntegra, tudo direitinho, pra não ficar só nas minhas palavras. Daqui a pouco vamos estar abrindo aqui as notícias. Vamos lá, vamos lá em cima lá, né? Aqui, ó, hoje, pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Então, vamos lá, comigo na tela aí, galera. Vamos que vamos, hein? Aqui é dinâmico, aqui é dinâmica. E hoje, galera, ó, hoje, vambora. Vamos lá, hein? Coutinho pede rescisão ao Vasco. Felipe Coutinho pediu para rescindir seu contrato com o Vasco. O pedido foi feito no último sábado, após o jogo contra o Volta Redonda. A situação agora depende de conversas entre as partes para definir os próximos passos do Camisa 11. Então vamos lá, vamos dar prosseguimento, porque hoje só dá Felipe Coutinho, né? Então tá aí, galera. Vamos lá, ó. Reunião com Coutinho teve pedido de rescisão. Na última terça-feira, Felipe Coutinho se reuniu com a diretoria e a comissão técnica do Vasco para tratar do episódio após o jogo contra o Volta Redonda. Durante o encontro foram discutidos temas como postura, liderança, desempenho, representatividade dentro do elenco. Segundo a apuração, a reunião terminou com pedido de desculpas do jogador e clima aparentemente resolvido. O pedido de rescisão não foi tratado nesse momento. E segundo informações divulgadas posteriormente, teria ocorrido depois da reunião, né, pegando o clube de surpresa. Nos bastidores, chamou a atenção a postura mais reservada do camisa 10 no encontro. A diretoria esperava uma atitude mais proativa do capitão. E vamos dar seguimento, né? Vamos lá. Atenção, anúncio de rescisão de contrato entre Vasco e Felipe Coutinho deve sair ainda hoje, galera. Vamos agora pro GE. GE Globo, aí, ó. Vamos lá. Coutinho pede rescisão de contrato. Vamos abrir então aqui para a gente poder ler e ver do que se trata. Vamos pro GE. Vamos pro GE. Coutinho pede rescisão de contrato. Deixa eu carregar a página aí. Então, como eu falei, né, galera? Felipe Coutinho parece que não aguentou, né? Sem brincadeiras à parte agora, a respeito do assunto, cara. Felipe Coutinho é um jogador muito importante pro Vasco da Gama, tem um talento que, porra, indiscutível. Jogou muito, né? No Liverpool, lá fora na Europa. Porém, voltou pro Vasco da Gama. E o que todo mundo achava que iria acontecer, não aconteceu. Do Felipe vir e destruir no Campeonato Brasileiro aí, destruir no Brasil. Uma vez que você joga medianamente na Europa, aqui você destrói, filho. Jogador com 35 anos que vem da Europa para cá, filho, ele joga bem. Mas não foi o caso do Felipe Coutinho, né? A expectativa, né, em cima do Felipe Coutinho foi muito alta. Deixa eu voltar aqui minha câmera para poder estar falando com vocês, né? A expectativa do Felipe Coutinho, né, com a chegada dele no Brasil aqui, jogando no Vasco da Gama, foi muito alta, né? Fizeram música, né? Trataram o Felipe Coutinho como ídolo, aquela coisa toda, só que as coisas não aconteceram como deveria acontecer, né? E aí o Felipe Coutinho também sentiu essa pressão, né? Sentiu que não está conseguindo entregar o que deveria entregar o Vasco da Gama, um salário hoje altíssimo, o maior salário no Vasco da Gama é do Felipe Coutinho, 1 milhão e 700. E aí o Felipe Coutinho não consegue entregar ao Vasco da Gama aquele futebol que ele entregou lá no Liverpool. Porém, vamos lá, galera, entender. Ele não precisa entregar o futebol que ele entregava no Liverpool. Porra, até porque lá ele tinha 20 e poucos anos, 21, 23, né? Ficou na casa dos 25. Então, realmente, o cara está no auge da sua carreira com essa idade aí. Lógico que ninguém esperava isso do Felipe Coutinho. Porém, nós esperávamos que ele pudesse entregar o que o Arrascaeta
entrega no Flamengo, o que o Everton Ribeiro entrega no Bahia, ou seja, jogadores que têm a mesma idade do Felipe Coutinho hoje conseguem entregar um futebol de qualidade. Não precisa ser correria, não precisa estar fazendo gol sempre, mas destruindo, mas pelo menos entregando algo de bom, ou seja, botando os atacantes de cara pro gol. Essa era a função do Felipe Coutinho, cara. Botar os atacantes de cara pro gol, né? Chutar de fora da área como ele sempre chuta, bater faltas maestras como ele sempre, né, bateu, né? E o Felipe Coutinho teve alguns lampejos de craque no Vasco da Gama e outros lampejos apagadíssimos. Então, realmente, uma situação muito complicada para o Felipe Coutinho que, né, nos últimos dias viu que se estava, né, desgostoso, né, do que estava acontecendo, mas vamos ver aqui o que o GE está falando a respeito do Felipe Coutinho. Voltando então para a minha tela, galera, vamos lá, vamos entender aqui então. Coutinho pede rescisão de contrato ao Vasco. Staff do atleta comunicou, né, intenção ao presidente Pedrinho. Clube e jogador devem se pronunciar em breve, mas a rescisão ainda não foi formalmente assinada. Ou seja, tudo indica que possa ser que, né, o Admar Lopes venha conversar com o Felipe, né, o Pedrinho também venha conversar com o Felipe Coutinho. Gente, tá assim embrionário, né? A situação, a informação saiu, mas a realidade é que a gente ainda não sabe qual vai ser o desfecho, até porque o jogador não conversou ainda com ninguém, né? Apesar de ter tido a reunião, ficou calado, não falou nada, pediu desculpa, pediu perdão, pediu pinico, saiu, pega o telefone, entra em contato com o seu staff, com o seu empresário e fala: pô, cara, não quero mais ficar no Vasco. Ou seja, porra, mano, até a atitude de chegar e falar, o Felipe Coutinho pra mim não foi homem, porra. Tá de sacanagem, mano. Na moral, cara, se ele fez isso, na moral, mano, na moral, mete o pé, melhor. Pô, tá agindo como moleque, porra. Nem homem, nem sujeito homem pra poder lá na reunião, o cara se impôs, mano, pra falar: olha só, porra, errei, né? Estou errando, não estou entregando, não estou bem psicologicamente, não estou, não sei lá, cara. Mas seja homem de chegar e falar: não, não dá pra mim. Olha só, cara, eu sei que eu errei, eu sei que eu não estou entregando, estou, né, deixando a desejar. No atual momento ali eu não subi, realmente foi um erro meu, dei mole, não estou tendo representatividade, não estou tendo liderança. Assim, cara, então aqui, já que, né, essa reunião está sendo feita aqui para a gente tratar esses assuntos, eu quero expor a minha vontade de sair do Vasco. Cara, acabou, irmão. Acabou. E ali tratava disso ali mesmo, ó, com a galera, tratava de sair ali mesmo, mas não, o cara preferiu, né, porra, ir para casa, pedir o staff, o empresário para ligar, porra. Vamos ler, né? O meia Felipe Coutinho comunicou ao Vasco sua intenção de rescindir contrato. O comunicado foi feito pelo staff do jogador de 33 anos. Como eu falei, 33 anos, mano. Idade do Arrascaíta, do Everton Ribeiro, que estão destruindo em campo. Né? E o outro, não estou nem comparando ele ao Nenê. Nenê, porra, mano, 40 anos. Nenê tá destruindo. Nenê fez a diferença. Nenê jogou, né, no Juventude contra o Vasco da Gama aqui em São Januário. Nenê destruiu, filho, o Vasco. Porra, tá de sacanagem, né, Felipe Coutinho, né? A direção vascaína foi pega de surpresa. Coutinho também ligou para Fernando Diniz para informar a intenção de reincidir o seu contrato. O técnico tentou fazer com que o meia mudasse de ideia, porém sem sucesso. Segundo fontes ouvidas pelo GE, a palavra irreversível foi utilizada para a decisão do meia. O assunto foi tema de reunião nesta quarta-feira. A rescisão ainda não foi formalmente assinada e a tendência é que o clube e o jogador se pronunciem de forma oficial em breve. Então tá aí, cara, a situação do Felipe Coutinho, né, como a gente acabamos de falar, né, uma situação chatíssima. Então vamos dar continuidade aqui. Ó. O Vasco, inclusive, já havia iniciado conversas para renovar o contrato com o Camisa 10, que tem vínculo com o clube carioca, somente até junho deste ano. As tratativas já estavam em andamento com o departamento de futebol para ampliar o vínculo pelo menos até o fim do ano. A percepção interna da decisão de Coutinho de deixar o clube não tem a ver com o ambiente de trabalho, mas com o acúmulo de críticas recebidas nos últimos tempos. Na última semana, contra o Volta Redonda, o atleta foi vaiado pela primeira vez em São Januário e recebeu o apoio de Diniz. Tá de sacanagem, né, mano? Sem estrutura para receber vaia. É aquilo, né, cara? O cara chegou no nível de estrelismo, né, mano? Não quer ser vaiado, não quer ser cobrado, ganha 1.700.000 no Vasco da Gama e não quer ser vaiado, não quer ser cobrado. Essa é a realidade, né?
Então tá aí a situação. Voltando para mim aqui as câmeras, porque eu tô profissionalmente, né? Já viu aí que meu negócio tá profissional aqui, né? Voltando para mim então aqui, que acontece? Felipe Coutinho, ele não quer ser cobrado, né, cara? Ganha 1.700.000 para jogar no Vasco da Gama. Não está jogando bem, não está entregando o que deveria ser entregue. E não quer ser cobrado, não quer ser vaiado, não quer ser criticado, não quer nada. E não quer ser substituído. Quer ficar jogando, né, o primeiro e o segundo tempo todo. Não está jogando bem, não quer ser substituído. E quando é substituído, fica de cara feia, né? Desce pro vestiário. Então, cara, realmente é uma situação hoje pro Vasco da Gama. É lucro, mano. Felipe Coutinho sair. Olha só, onera o Vasco em 1.700.000. Chegou com status de craque, né? Chegou com status aí, meu irmão, de ídolo. E no atual momento não se comportou como craque, não se comportou como ídolo, não entregou o que tem que entregar o Vasco da Gama. E no final das contas, na hora até de pedir para sair, teve que pedir um empresário para poder ligar para falar que ele está saindo do Vasco da Gama. Olha que situação, irmão. Vou te falar, o Vasco não está perdendo nada, irmão. Ou seja, com essa saída do Felipe Coutinho, o Vasco tem que ir a campo agora trazer um jogador brabo aí, um volante e um meio de campo e acabou, irmão. Vambora, segue. Esses 1.700.000 a gente consegue pagar 3 jogadores bons. 3 jogadores bons, filho. Dá para contratar 3 jogadores bons. Ou seja, a folha salarial abriu. Não acabou, filho. Já deu e foi, vambora. Vamos ler aqui agora mais um pouco aqui a respeito, né? Que são mais um pouco a respeito do Felipe Coutinho aqui. Vamos lá, galera. Porque hoje é tudo a respeito do Felipe Coutinho, né? Vamos ver o que está falando aqui agora. Vamos lá. Decisão de Felipe Coutinho rescindir com o Vasco seria irreversível. Fernando Diniz tentou convencer o jogador a seguir no clube, como eu li lá no GE, galera. O meia Felipe Coutinho comunicou ao Vasco a sua intenção de rescindir contrato. O comunicado foi feito pelo staff do jogador de 33 anos diretamente ao presidente Pedrinho. A direção vascaína foi pega de surpresa. Coutinho também ligou para Fernando Diniz para informar a intenção de rescindir o seu contrato. O técnico buscou fazer com que o meia mudasse de ideia, porém sem sucesso. Segundo fontes ouvidas pelo GE, a palavra irreversível foi utilizada para a decisão do meia. O assunto foi tema de reunião nesta quarta-feira e a tendência é que clube e jogador se pronuncie de forma oficial em breve. O Vasco, inclusive, já havia, né, iniciado conversas para renovar o contrato com camisa 10, que tem vínculo com o clube carioca somente até junho deste ano. As tratativas já estavam em andamento com o departamento de futebol do clube para ampliar o vínculo pelo menos até o fim do ano. A percepção interna da iminente decisão de Coutinho para deixar o clube não tem nada a ver com o ambiente de trabalho, mas com o acúmulo de críticas recebidas nos últimos tempos, nas últimas semanas. Eu fui mais rápido, viu? Nas últimas semanas, contra o Volta Redonda, o atleta foi vaiado pela primeira vez em São Januário e recebeu o apoio da Diniz. Pessoas ligadas ao jogador e ao clube garantem que o Meia tem bom relacionamento com a comissão técnica de Diniz e com o restante do clube. Fonte GE. Então, galera, eu já tinha lido lá no GE lá. Então, ou seja, esse canal aqui ele só replica o que o GE também coloca, né? Vamos ver se nas outras mídias aí tem alguma coisa. Vou ali no Bola VIP ali para ver, né, se a galera já está ciente do que está acontecendo. O computador é um pouquinho lento, né? Mas vambora que vai. Vamos lá, Bola VIP, galera. Eu também não trago novidade não, né, galera? Eu trago o que tá ventilando, né? Então ainda não tem nada, né? Só o GE que tem, né? Edenilson foi oferecido ao Vasco antes de acerto com o Botafogo. São as especulações também, né? Ou seja, ainda não tem nada, galera. Então é isso aí. Vamos que vamos, porque o Vasco, vamos ver lá no lance. Nada também no lance, né? Então, ainda nem viralizou a notícia, hein, galera? Tô dando em primeira mão também aqui junto com o GE. Nem viralizou, ó. Só tá falando aqui, ó. Vasco, Gomes supera Yamal e Hendrick por recorde de estatística no ano.
Aí o cara tá destruindo no Vasco da Gama, hein? Então é isso aí, galera. Não vou me delongar muito, né? Como eu falei, tô trazendo aqui as notícias para vocês de primeira mão, né? O Vasco tá aí nessa situação com o Felipe Coutinho, que pediu para sair. Como eu acabei de falar, fiz duras críticas ao Felipe Coutinho por conta dessa situação aí. Eu acho que a postura do Felipe Coutinho não é uma postura legal de um craque, de um ídolo. Né? Chegou, né? A torcida abraçou, a torcida, né, fez acontecer, porém, até no momento de sair, Felipe Coutinho está deixando a desejar. Ou seja, não foi sujeito homem, não foi homem suficiente para poder falar isso na cara lá do Admar Lopes, do Pedrinho, do Felipe, da comissão técnica, do Diniz. Preferiu sair, pediu desculpa, ficou calado, né, saiu, pegou o telefone, ligou para o empresário, ó, quero mais jogar no Vasco não, avisa aí. Foi isso. Ou seja, está saindo pela porta do fundo. Felipe Coutinho está saindo pela porta do fundo. O cara que chegou como ídolo, como craque, teve tudo para ser aí o cara do Vasco da Gama. E hoje o Felipe Coutinho consegue jogar isso fora, pela janela, no lixo, saindo pelas portas do fundo, galera. Então é isso aí. Não tem muito o que falar. Felipe Coutinho vacilou para mim. Agora, quero ouvir vocês aí o comentário. Vocês acham que eu estou sendo crítico demais? Que eu estou falando muita besteira? Que eu estou errado em falar a respeito do Felipe Coutinho dessa forma? Vocês acham que o Felipe Coutinho está saindo legal? Está saindo pela porta da frente? Ou o Felipe Coutinho está saindo pela porta do fundo? Como é que vocês vê essa situação? Eu vejo dessa forma, como eu falei, né? Meu canal também aqui é de opinião. Eu não trago a notícia, eu replico as notícias, como todo mundo sabe. Eu não trago nenhuma novidade, eu não tenho nenhuma peixada lá dentro do Vasco da Gama para poder me mandar coisas fresquinhas, né? Quem sabe um dia, né, eu consiga, mas no atual momento eu estou trazendo o que, né, vem sendo replicado aí. Então o GE é o primeiro a publicar aí essa rescisão do Felipe Coutinho. E eu estou aqui replicando, estou dando minha opinião e peço que vocês também tragam a opinião de vocês aí. O que vocês acham, galera, a respeito desse assunto aí? Felipe Coutinho, né, tá jogando bem, vem, né, fazendo a diferença, ou realmente o Felipe Coutinho ele está saindo pela porta do fundo, vacilou com a torcida do Vasco da Gama, vacilou com o Vasco, tá saindo mal, tá saindo aí com a mancha aí. Então é isso aí, galera. Tamo junto, saudações vascaínas. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o meu canal. Tô aí tentando, né, inovar, trazendo novidades para vocês aí, né? Botei agora aí para vocês assistirem junto comigo a minha tela para ver aí as notícias, né? Então é isso aí. Sem muita delonga, fui.